A psiquiatria de Deus. 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Existe uma experiência que ajuda a entender isso melhor. Não é uma história da Bíblia, é um exemplo pessoal. Certa manhã, enquanto me preparava para mais um dia cheio, senti uma dor nas costas. Parecia algo simples, algo que ia passar rápido. Mas mesmo assim fui ao médico, e então o médico tomou uma decisão que eu não esperava. Ele disse que eu precisava ser internado imediatamente. Ou seja, naquele momento eu teria que parar tudo. E isso me incomodou, porque eu não tinha tempo para parar. Minha agenda estava cheia, meus compromissos estavam marcados, minha vida estava em movimento. E agora eu estava ali, parado, obrigado a cancelar tudo e ficar deitado. E foi exatamente nesse momento que algo começou a fazer sentido, porque às vezes a gente acha que não pode parar, mas o próprio corpo mostra que precisa. E aí um amigo veio me visitar, e quando ele chegou, disse algo simples: ele me faz repousar. E depois foi embora. Mas aquela frase não foi embora, ela ficou na minha mente, e então, ali deitado, eu comecei a pensar nisso com mais calma, e comecei a entender algo que antes eu não via. A gente vive correndo, fazendo, resolvendo, produzindo, sempre ocupado, mas não sabe parar. E isso vai acumulando cansaço na mente, no corpo e na alma. E é exatamente isso que o Salmo 23 revela, quando diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, não é só um convite. Muitas vezes Deus precisa nos fazer parar, porque sozinho a gente não para. E quando olhamos para o cuidado do pastor, entendemos melhor isso, porque o pastor leva as ovelhas cedo para o campo, elas andam, comem, se movimentam, mas chega um momento em que o sol fica forte, o corpo cansa, e então elas precisam parar. E o pastor sabe disso, por isso ele não deixa continuar. Ele leva para um lugar tranquilo, fresco e seguro, e ali faz com que elas se deitem, ou seja, ele força o descanso, porque sabe que é necessário. E quando a ovelha se deita, ela para de correr, para de comer e começa a ruminar, ou seja, ela começa a processar aquilo que já recebeu. E isso ensina algo muito importante. Não é só sobre receber, é sobre parar para entender, porque hoje as pessoas recebem muita informação, mas não param para pensar, consomem tudo, mas não absorvem. E por isso vivem cansadas, confusas e sobrecarregadas. E se você observar bem, os momentos mais importantes da vida não acontecem no barulho, eles acontecem no silêncio, como está escrito em Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, quando você para, você começa a entender, e isso aparece várias vezes na Bíblia. Porque Elias não encontrou Deus no barulho, mas na voz suave. Moisés teve sua experiência quando estava sozinho. O apóstolo Paulo teve um encontro marcante em um caminho vazio. E Jesus muitas vezes se retirava para orar. Ou seja, existe um padrão. Deus fala no silêncio, mas mesmo assim a gente foge do silêncio, porque prefere estar ocupado, distraído, em movimento. Porque parar faz a gente pensar, e isso às vezes incomoda. E muitas vezes a gente acha que está fazendo muito, trabalhando, correndo, produzindo, mas esquece que antes de enviar, Jesus mandou esperar em oração, ou seja, antes de agir, precisa parar, e talvez por isso, em alguns momentos, Deus permite que a gente pare, às vezes através do cansaço, às vezes através de uma limitação, às vezes através de uma situação que nos trava, não para destruir, mas para alinhar, para fazer a gente olhar para cima e perceber o que realmente importa.
E então, até mesmo um momento difícil, como ficar preso em uma cama, pode se tornar algo bom se a pessoa entender o que está acontecendo, porque o problema não é parar. O problema é não entender o porquê da pausa, porque quando você entende, a pausa deixa de ser perda e passa a ser processo. E talvez o que você está vivendo hoje não seja um atraso, mas um cuidado, porque o pastor sabe quando você precisa parar, mesmo que você não saiba. E quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. A pressão diminui, a ansiedade diminui, a mente começa a descansar, porque você percebe que não precisa viver no limite, não precisa correr o tempo todo, porque existe alguém cuidando, guiando e organizando. E quando você aceita isso, você começa a descansar. E quando você descansa, você começa a ouvir. E quando você ouve, você entende. E quando você entende, sua vida começa a entrar em ordem, porque existe uma paz que só existe quando você para. O que esse vídeo quer dizer não é só trabalhar e correr. Você precisa parar, porque é no descanso que você entende, cresce e se fortalece. Se esse vídeo mexeu com você, compartilhe, deixe o seu like e ativa o sininho das notificações.